Deus, foi para isso que viemos aqui nessa manhã. Amém? Eu não sei se você pode falar assim, ó, graças a Deus que hoje eu levantei. Amém? Porque tem dias que é difícil, não é? Mas estamos de pé. Amém? Abra comigo a tua palavra no livro de Isaías, capítulo 40. Aleluia! Isaías 40. Bom dia para você da live. Bom dia a você que está chegando agora para ouvir a palavra do Senhor, para cultuar, para adorar ao nome do Eterno, do Majestoso, do Poderoso. Aleluia! Diz assim, Isaías 40, capítulo 12, que fala sobre a majestade do Senhor. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse a compreensão? Quem lhe ensinou a verdade da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai no balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem um pó fino. Só até aqui, irmãos. Quem ensinou o Senhor? Quem o guiou? Quem lhe deu sabedoria? É a esse Deus que nós cultuamos. A esse Deus majestoso, poderoso, grandioso, que mede a ilha como um pó da terra. Será que a gente consegue separar o pó? Será que a gente consegue pegar um grãozinho de pó? Esse versículo, essa passagem mostra quão grandioso é o nosso Deus. E ele diz mais. Ele diz que no verso 15, eis que as nações são consideradas como um pingo que cai no balde. Ele diz às nações. Imagina se a gente fatiar por cada um de nós menos que um pingo de água. Mas isso não é para nos humilhar. Isso é para mostrar a grandeza daquele que nos criou. Isso é para mostrar a quem adoramos, a quem rendemos graça, a quem levantamos o clamor, a quem nós adoramos. A Ele honra, a Ele glória, a esse Deus majestoso. A Ele seja o domínio, a Ele seja dada toda a glória e honra, porque Tu és digno, Pai. E nessa manhã, Senhor, te convidamos, Espírito Santo de Deus, a reinar sobre as nossas vidas. Senhor, todo o Teu lugar nesse culto, ser grandioso, porque antes de eu me levantar, Tu já estava no trono. Vim para a Tua casa e Tu permanece no trono. A Tua palavra será cantada, pregada, e o Senhor permanece no trono. Iremos de volta para o nosso lar, e o Senhor permanece no trono. Grandioso Tu és. E quantas coisas irão acontecer nesses momentos, mas nada, Senhor, vai tirar o Teu reinado, porque Tu és soberano sobre toda a terra. Tu és, Senhor. Fique à vontade, Senhor, e reina sobre os nossos corações. Que seja um culto, Senhor, aonde o Teu Espírito venha tocar no nosso coração. Que seja um culto, Senhor, aonde podemos te adorar e também tocar no seu coração. Fique à vontade, Deus, e reina neste lugar, porque eu sei que Tu estás presente aqui. Eu tenho certeza que o Senhor já chegou. E eu te adoro, Senhor. Eu te
ama, a tua igreja te ama. Fique à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o soberano, o majestoso, digno de receber adoração. A gente deve estar perto daquele que fez uma aliança conosco. Aleluia. Ele fez uma aliança. E essa aliança está de pé até os dias de hoje, irmãos. E nós precisamos estar firmes nessa aliança. Nada pode quebrar. Nada pode apagar e ofuscar o brilho dela. Ele é Deus de perto, também de longe. Os seus olhos são como chama de fogo e Ele está sempre com seus olhos voltados para seus filhos. Essa aliança que Ele fez conosco é muito boa. Devemos honrar essa aliança todos os dias da nossa vida. Às vezes queremos tanto ver a promessa chegar e acontecer. Queremos ver tantos milagres acontecendo. Mas como está a nossa aliança com Ele nessa manhã? Não foi ainda. Ah, foi. Para 5, 20 e 21. 20, versículo 20. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, fofias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, grupinhos, discórdia, dissensões, outras. Inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Volto a dizer, respeito o seu sentimento, o que você entendeu sobre uma situação que aconteceu no dia de ceia, respeito profundamente, respeito de verdade. Mas nós temos que, eu agradeço a Deus que apareceu esse problema, para nós darmos um basta e para nós continuarmos caminhando e adorando ao Senhor neste lugar. Amém? Qualquer dúvida, pastor, eu quero saber mais profundo o que aconteceu, me procure no gabinete, tá bom? Qualquer dúvida, gabinete pastoral agora a partir de março, todas as terças-feiras de 19 às 21, 7 da noite a 9 da noite. Gabinete pastoral, toda terça-feira a partir de março, de 7 da noite às 9 da noite, agendado, tá bom? Tem que me agendar, ligar para poder eu vir aqui te atender, eu vou esclarecer, eu vou ouvir o teu problema, vamos orar juntos, vamos tentar resolver. O nosso bispo, ele falava assim, ele sempre falou assim, vão ter várias pessoas que vão chegar no gabinete, pessoas que vão precisar de ajuda e você tem que ajudar, no papel, pessoas que vão querer oração, você vai orar por elas, pessoas que vão querer tirar dúvidas, você precisa estar preparado, e pessoas que vão chegar com a sua decisão pronta, que não tem o que fazer, é só você orar e abençoar. Então, que eu possa ser esse pastor que venha te ajudar, venha te dar a mão para caminharmos. Amém, queridos? Eu não fico bravo com o pastor, mas eu acho que tem um momento, de respeito, né? Pastor, eu fui muito desrespeitado em uma reunião de liderança, nessa última reunião, eu e minha família, e engraçado, o pastor é o único que não sai da igreja. O pastor faz isso, e
E sai um, sai dois, sai três, como já aconteceu e aconteceu agora enquanto eu estava falando. E bom sair depois. Eu não sei se você estava pronto para ouvir essa palavra, mas eu precisava falar, estava engasgado, não é? Mas o pastor é o único que a ovelha não faz o que ele orienta e não sai. E não sai. Será que é porque o chamado está só em mim? O chamado está em todos. O chamado está em todos. Amém, queridos? Então, qualquer dúvida, gabinete pastoral, eu vou pedir depois do irmão Emerson para uma arte. Gabinete pastoral, todas as terças-feiras, horários certinho, agendamento previamente, tá bom? Amém ou não amém? Amém. Vamos participar da palavra. Não sei se você está aí preparado. Quero pedir perdão aí desde a live que eu precisava ouvir, mas serve de alerta. Serve de alerta para nós caminharmos. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 46. Eu preciso tomar como eu vou tomar aqui carona na escola bíblica dominical. No tema da escola bíblica dominical. Né? E nós vamos falar hoje sobre soberania de Deus. E tem como uma palavra-chave controle. Lá na nossa casa sumiu o controle da televisão. E eu falei assim, eu quero esse controle hoje. E esse hoje já passou, já estamos no amanhã, que é hoje. Eu quero esse controle hoje, porque eu quero ver o jogo Fluminense depois. O gol da vitória. Não. O senhor falou assim, deixa que eu estou com o controle. O senhor pegou o controle, senhor? Então, se o controle está na mão dele, quem sou eu? Né? E diz assim, Isaías 46, de 9 a 10. Eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Cadê Isaías? Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então, que o Senhor nos ajude nessa manhã. Amém? Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nos ajude nessa palavra no nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode ir para o seu lugar. Esse texto vai dizer que nós vivemos num mundo conturbado, um mundo cheio de situações aqui, e às vezes nós saímos do controle de situações. Eu dei um relato aqui de algo que aconteceu nesses últimos 15 dias, que eu posso identificar que eu perdi o controle, mas também eu posso identificar que o Senhor em nada perde o controle. Amém? Amém. O Senhor em nada perde o controle. Pastor, como o Senhor deixou dois homens de Deus irem embora? Talvez eu tenha perdido o controle. E talvez tenha sido permissão do Senhor. Porque Ele é quem nos dá o controle. E eu vou pedir depois o controle da televisão, que deve estar com Ele. Achou não, né, velho? Então acho que está com Ele. Então Isaías vai dizer que eu sou Deus e não há outro mesmo, não há outro mesmo. O Senhor é Deus. E Ele vai dar o meu conselho permanecerá e farei toda a minha vontade. Deus nunca perdeu o controle. Ele nunca foi surpreendido como eu sou surpreendido, como você é, como nós fomos surpreendidos agora. Ele nunca foi vencido. Nós sim, nós somos vencidos, né? Por isso nós estamos nessa luta, nessa caminhada. Deixa eu lembrar você que Deus ele é soberano na criação. Desde o princípio ele demonstrou autoridade absoluta. Precisamos aprender com o Senhor isso. Desde o princípio, a autoridade estava com ele. Lembra de Gênesis 1:1? No princípio, você vai ver aí, Gênesis 1, no princípio criou Deus. Ou seja, nada surgiu por acaso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nada surgiu por acaso. Tudo foi planejado. Até a sua vinda aqui
para essa igreja foi planejado pelo Senhor. Ele também governa a nossa história. Você sabia que Deus governa a sua história, a sua vida? Porque a soberania dele faz isso. A soberania começa na criação, mas continua na sustentação. Lembra que eu falei na escola bíblica que a terra não é redonda totalmente, ela é levemente achatada, porque o Senhor está sustentando. Se Ele tirar os fundamentos, se Ele tirar a atmosfera, e é ela que comprime o polo norte, o polo sul, e dá aquele achatamento. O Senhor sustenta tudo que Ele criou, porque se Ele tirar tudo isso em volta, a terra cai, explode. Por que o homem, quando chega na lua, ele fica flutuando? Porque é zero o que? Gravidade. Por que a terra não sobe nem desce? Né? O Senhor está controlando. Então, Ele cria e Ele sustenta. Ele te criou e Ele há de te sustentar. Amém? Eu estou lembrando aqui de homens, pastores, diáconos, líderes que caminhavam comigo no altar do Senhor, líder de louvor. O Senhor criou-os para o louvor da sua glória, para a adoração, e hoje estão adorando a outros deuses. Estão no mundo, estão fazendo coisas horríveis, que até Deus duvida. Já ouviu essa frase? Que até Deus duvida. Mas ontem estavam no altar do Senhor, e o Senhor está pronto a sustentar todos nós. Basta nós falarmos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Segunda coisa, Deus é soberano nas circunstâncias. Mesmo quando não entendemos, Ele continua no trono. Senhor, nós clamamos pela vida do nosso irmão Sérgio, agora nós fomos, Senhor, pego de surpresa, ele não está mais conosco. O Senhor permitiu, Senhor, a Jussara não está mais conosco. Como é isso? Olha, o Senhor ceifou a vida dessa criança de 4 anos, a neta do pastor da igreja, que nós estamos vulneráveis às circunstâncias dessa vida, como diz o Diácono Leão, as intempéries da vida. Não tem como fugir das intempéries da vida, das circunstâncias da vida. Mas uma coisa eu sei: mesmo quando não entendemos, Senhor, o Senhor não sustentou a saúde do irmão Sérgio, e o Senhor sustentou a saúde do irmão Edson. Por que o Senhor não sustentou as duas vidas? Por que o Senhor não curou a Jussara? Por que o Senhor não curou aqueles que estavam em... Por que o Senhor ainda não respondeu esses pedidos? Porque Ele continua no trono. A resposta correta só virá dele. O nosso papel é continuar clamando. O nosso papel é continuar clamando. Lembra que eu falei? Ele não precisa da nossa adoração, mas precisamos continuar adorando. Ele não precisa que nós oremos, porque Ele sabe, já tem determinado todas as coisas, mas Ele quer ver eu e você de joelhos dobrados. Porque senão não teria o porquê existir uma igreja, o porquê existir alguém que adora o dono da Bíblia. Então, as circunstâncias estarão presentes sempre, e não vamos entender. E Ele continua no trono. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Irmãos, dá para entender um versículo desse? Me desculpe, eu não consigo entender. Todas as coisas cooperam. O que cooperar é somar, é estar de mãos dadas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. O que parece derrota pode ser estratégia divina. Eu não esperava sofrer essa derrota, sabe? Que pode ser uma estratégia divina. Você já se atrasou em
algum compromisso, já perdeu o ônibus, já furou o pneu do carro, já teve uma dor de barriga na hora de resolver as coisas, de sair de casa, alguma coisa já aconteceu, e vai alguém sempre ser usado para orar. Talvez tenha sido livramento do Senhor. Quem já ouviu isso? Então, o que parece derrota hoje pode ser uma estratégia divina. O que parece atraso pode ser um livramento. Pode ser um livramento. A soberania de Deus não elimina a dor. Amém? A soberania de Deus, grave isso, não elimina a dor que você talvez hoje esteja passando. Pastor Levi hoje está sepultando o seu neto, está doendo, mas a soberania de Deus não vai anular essa dor que ele vai sentir, porque Deus é soberano. E eu volto a dizer, anote isso aí também no caderninho, quando chega lá e falar: Senhor, mas por quê? O Senhor não deixou nem ele crescer, jovem, se casar, ter filhos para depois. Não, o Senhor levou ele embora, pequenininho. A soberania de Deus não elimina a dor, mas garante propósitos. Está passando por momentos difíceis? Tem um propósito. Está tudo bem? Tem um propósito também. Está triste? Tem um propósito também. Quando se lembra que nós chamamos aqui para a vida do João Pedro, do Tairone, do Rio Tairone, da irmã da irmã Daiane. Os médicos falaram: não tem mais jeito. Nós clamamos, e percebemos, clamamos. Hoje ele está de pé. O Senhor curou, o Senhor livrou. O Senhor poderia ter dado um outro fim, mas o Senhor quis desse jeito, para que nós pudéssemos estar em comunhão e saber que dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, tem aqui exemplo de milagres. Está aqui a irmã Osana, está aqui a irmã Andréia, não estou dizendo, todos nós somos exemplos de milagres. O Senhor Jesus, ele me curou de uma epilepsia. Na adolescência eu tive epilepsia. Eu tive 2 desmaios muito complicados na rua. E fui medicado. E eu pude ver que a mão do Senhor me curou. A mão do Senhor me sustentou. A mão do Senhor tem me sustentado. Então, queridos, a soberania de Deus não elimina a nossa dor. Grave isso. Mas ela garante o propósito. Jesus sofreu na cruz dores horríveis que a Bíblia fala que nós não suportaríamos. Quem suportaria aqui? Tirando a acusação, afronta, mentira, acusações, diante de Pôncio Pilatos e de Herodes, passando vergonha naquele, o rei dos reis, ser levado ali diante do sinédrio, como um pecador, como um malfeitor, como um ladrão, e depois as dores do momento que ele foi assolvido, dos açoites, ter o seu corpo moído, deslacerado, depois ser colocado na cruz, pregado na cruz, e para terminar, uma coroa de espinho cravada. Irmãos, eu estou fazendo um serviço, uma obra, eu e o irmão Levi, numa casa que tem um pé lindo de limão, um limoeiro, né? Um limoeiro muito grande, muito bom, bonito, cheio de frutos. Mas está bem encostado no muro e precisávamos tirar, podar um pouco para passar ali. E assim nós fizemos. E eu lembro que teve um dia que eu me descuidei e eu encostei o meu dedo num espinho daquele, mas aquilo ficou latejando a semana toda, igual uma picada de marimbondo. Eu imaginei na hora, o meu Jesus teve uma coroa. Queridos, você pode pegar uma coroa de espinho e encostar na sua cabeça, e você pode pegar a coroa de espinho e encar na sua cabeça. Jesus foi assim. Ele recebeu um diadema de dor
para nos tirar a dor, para dizer que Ele é soberano, porque aquele lugar era meu, aquele lugar era nosso, não era do Senhor Jesus. Amém? Então, a soberania dele não elimina a dor, mas garante o propósito. Tinha um propósito. Qual é o propósito, pastor? Jesus passou por tudo isso, porque era a soberania decretória e permissiva do Senhor, que tivéssemos a salvação, que deveríamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos fazer isso todos os dias. Esse relato que eu falei para vocês antes de começar a pregação não pode ser alimento, não pode ser um combustível para você desistir, não pode ser um combustível para você parar, pelo contrário, é para você continuar. Quem é esse pastor para falar desse jeito comigo? Eu vou embora dessa igreja. Queridos, quem sou eu para te segurar dentro de alguma igreja? A igreja não é minha, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. Se todos, a partir de hoje, decidirem ir embora, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Quem te traz aqui é o Espírito Santo de Deus. Tem um propósito para todas as coisas. E existe um limite para todas as coisas também, queridos. Existia um limite no coração de Deus. Ele deu seu Filho para acabar o limite. A terra estava perdida. Corrupção, imoralidade, pecado lá nas alturas. Não tinha mais jeito. O Senhor veio para consertar todas as coisas. O Senhor veio para consertar todas as coisas. Terceiro, Deus é soberano sobre reis e autoridades. Hoje, como eu falei na escola bíblica, hoje eu sou pastor e estou pastor aqui. Amanhã eu não sei. Porque Ele que domina a minha vida, Ele que comanda. Como Ele me tirou de lá e me colocou aqui, hoje, amanhã eu posso não estar mais aqui. Outro vai estar aqui. Amém? Precisamos entender isso. Deus é soberano sobre reis e autoridades. Hoje nós estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo, um Brasil de cabeça para baixo, mas Ele não está com os olhos fechados. O Senhor está dando todas as coisas. Eu falei semana passada, traga a sua família hoje para ouvir uma palavra de família. E essa é a palavra de família. O Senhor é soberano sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, seu esposo, seus sonhos, seus projetos. A nossa família precisa estar no contexto de viver a soberania de Deus nela. Porque é muito fácil nós falarmos: entra na minha casa. Poxa, estou precisando de algo. Entra, Senhor. Entra na minha vida. Olha agora, mexe com as estruturas. Será que eu tenho condição de autorizar o Senhor? Não, Senhor, aqui não. Nessa estrutura não, o Senhor vai descobrir coisas que o Senhor não vai gostar. Mas quando ele entra para ter o domínio. O domínio é o que, queridos? Para dizer assim, ó, eu estou contigo. Amém? O domínio é esse. Vai dizer, eu estou contigo. Pode chorar, pode clamar, eu estou contigo. Agora, querido, triste é uma família, triste é uma casa que não tem Deus. Triste é uma casa que não tem paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Triste é uma família, uma casa que não tem o discernimento do Espírito, não entende as coisas que estão acontecendo. Ah, o pastor foi muito duro, o pastor foi muito ríspido. Daniel 2, capítulo 21, vai dizer que Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Não sou eu. Pastor, onde estão os demais que começaram a caminhar contigo aqui há 10 anos atrás? Eu não sei. É o Senhor que estabelece. Quando eles vieram parar a mim em gabinete, o pastor, estou indo embora porque acabou meu tempo aqui. Deus me orientou a ir para outro lugar. Eu estou com essa palavra. 99% este é o discurso de quem sai da igreja. Pastor, melhora com o Senhor, melhora com a sua família. Deus falou que o meu tempo aqui acabou, eu estou indo agora para um outro lugar. O que eu tenho que fazer? Amém? Vamos orar.
abençoar essa pessoa e ir para um outro lugar, porque foi o Senhor que conduziu. Eu tenho que crer que foi o Senhor que conduziu, amém, querido? Porque eu estou indo da boca de alguém que busca a santidade, alguém que fala da verdade. Então, se foi Deus que conduziu, quem sou eu para dizer que não é? Então, Deus é soberano. Olha o que diz aqui Daniel 2:21. Está aqui, Daniel 2:21. Ele muda os tempos das estações. Quem lembra que eu falei aqui na escola bíblica? Eu estava indo ali para o barroco de carro e olhei para o céu. Antes eu senti um cheiro de terra molhada de chuva. Eu falei, não tem como. Um calor. Eu olhei para o céu e falei assim, hoje não vai chover. Irmãos, Sofia lembra, Manuel lembra. E eles falaram, pastor, meu pai, tem que contar isso na igreja. Irmãos, nunca o Senhor me respondeu tão na hora. Né? Esse, está na hora, coisa, né? Do mudão da turma aí, do jovem. Mas nunca o Senhor respondeu tão na hora a vontade que ele já tinha determinado. Eu falei, não vai chover. Ou com muita convicção. Sabe, com convicção, hoje não vai chover. Irmãos, eu olhei e falei, hoje não vai chover. Virei para frente, tive que ligar o para-brisa. Na hora, começou aqueles, sabe aqueles pingão, aqueles botão, né? Aquele sereninho. Já que eu... Foi assim, foi Senhor. É assim que às vezes ele sente quando nós ficamos. É só um sopro dele, é só um agir dele. Nós seremos consumidos, mas a palavra diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Daniel 2:21 diz que é ele quem muda o tempo e as estações. Quem é o pastor que não vai dizer que não vai chover? Ele que muda, remove reis, tira esse rei daqui, bota outro rei, e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Olha, se ele já é sábio, o Senhor ainda dá sabedoria ao sábio. Quem é sábio aqui? Quem tem Salomão aqui? Quantos Salomãos tem aqui? É ele quem dá, queridos. Confesso que não é fácil você transmitir um recado desse que eu transmiti antes da palavra. Dói meu coração. Mas é necessário falar. É necessário falar. Porque parece que o pastor não está vendo nada. Mesmo que o pastor terreno não esteja vendo nada. O pastor, no Salmo 23, ele está vendo tudo. E ele nos capacita e ele nos ordena a falar. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Olha, ele chama você de sábio e de inteligente. E ele dá mais sabedoria e mais inteligência. E eu espero que você tenha entendido. Você que é inteligente, tudo isso que aconteceu hoje aqui. Porque estamos falando da soberania de Deus. Pastor nenhum sonha, almeja, deseja que membro saia. Você já ouviu aqui testemunho meu falando sobre isso? Primeira vez que eu pisei na igreja de Nova Vida, alguém falou, tem que ir lá falar com o bispo Moacir, na época era pastor. E eu agentei um gabinete. Tá? Cheguei no dia próximo, era assim o gabinete, né? Próximo, aí eu entrei, era em um gabinete pequenininho, a igreja já estava em reforma. E ele falou assim para mim, muito bem, deixa eu ver o teu nome é difícil, é feio, deixa eu ver aqui. E aí ele falou assim, eu estou vendo aqui que você está vindo de outra igreja, né? Eu estou vendo aqui que você é músico, trabalha com som também. Que a mesma ficha que vocês preenchem, e que ainda tem membro dessa igreja que não pegou e não preencheu até o dia de hoje, eu já parei de entregar ficha de membro da nossa igreja. Se você quer ser membro da nossa igreja, me procure e peça no gabinete, eu vou te dar uma ficha de membro. Essa mesma ficha eu assinei ela e completei em 2002, início de 2002. E ele me falou assim, poxa, ele é um pastor, está recebendo um membro
bonito, cheiroso, talentoso, toca instrumento, mexe no som. E ele me falou assim: por que você quer vir para cá? Como assim, chefe? Agora quando chamei chefe no primeiro dia, né? Achava a gente brinca assim com a turma, né? Por que você está vindo para cá? Ele viu minha ficha. Está vindo para essa aprontou alguma coisa lá. Ele queria ver se eu confessasse os meus pecados. Ele queria ver de mim algo diferente. Ele queria ouvir de mim, talvez, que eu falasse um monte de coisa de onde eu vim, dos meus líderes. Eu falei: Senhor, me ajuda aqui na resposta. Eu sempre tímido. E eu falei: não, pastor, eu vim para cá porque eu soube que aqui tem um seminário teológico. Eu quero aprender mais da palavra do Senhor. Por favor, me aceite aqui. Quase que eu fiz isso, né? Tá bom, meu amigo. Preencha esse questionário aqui. Me dê um questionário de perguntas bíblicas. Traga no próximo domingo respondido. E assim começou a minha caminhada. Assim começou a minha caminhada. Então, queridos, Ele muda. Ele faz nova todas as coisas. O Senhor é soberano. E nenhum poder humano está acima dele. Deus. Guarde isso, nenhum poder humano. Talvez você esteja lembrando aí de alguém que está dizendo que está acima de um monte de coisa. Deus está acima de todas as coisas. Amém. No tempo exato, o Senhor levanta, o Senhor abate, o Senhor abate, o Senhor levanta. Aqui está um paralítico. Senhor, o que queres que eu te faça? Eu quero andar. Bom, pega a tua cama, levanta e vai. Eu sou cego, Senhor. O que queres que eu te faça? O Senhor ele sempre vai te perguntar: o que queres que eu te faça? O que você quer ouvir da minha boca? Ah, Senhor, eu preciso disso. Eu queria que o Senhor fizesse isso na minha vida. Eu queria que o Senhor entendesse as palavras que o pastor acabou de falar, uma palavra dura. Eu queria que o Senhor entendesse o meu coração, que nesse momento não está entendendo onde Ele quer chegar. Peça que Ele vai te responder. Ele vai decifrar palavras por palavras, você vai entender. Clame com o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer você entender. Ele vai fazer você tomar posturas de reino. Ele muda os tempos e as estações, renova reis, estabelece reis, governos passam, sistemas mudam, mas o reino de Deus permanece para sempre. O reino de Deus permanece para sempre. E quarto e último, não menos importante, a soberania de Deus exige o quê? Confiança. Posso confiar que lá no céu eu vou entrar. Um negócio assim. Não é do seu tempo, não? Eu esqueci. Faz tanto tempo, né? A soberania de Deus exige confiança de quem? Do homem. Eu preciso confiar que Ele é soberano. Nosso Deus. Se Ele está no controle, nossa resposta deve ser fé. Amém? Sem tudo isso que o pastor acabou de falar, que talvez deixou o teu coração desapontado, triste, chateado com esse pastor, a tua resposta deve ser fé. Tenha fé em prosseguir. Tenha fé em continuar adorando ao Senhor em meio aos terremotos. Provérbios 3:5 vai dizer assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. Né? Está aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te exprimes no teu próprio entendimento.
entendimento. Ou seja, não deixe essa sabedoria do Senhor, essa confiança longe, não. O Senhor é quem te dá confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te afaste do teu próprio entendimento. Ou seja, não tome para si só o seu entendimento. Queira ter o entendimento de Deus na sua vida. Faça sempre uma pergunta. Faça sempre a você uma pergunta em questionamentos como esse que nós fizemos agora. Te deixou de queixo caído. O que Deus faria? O que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus faria em situações diversas que acontecem dentro de uma comunidade? Porque quando nós praticamos coisas lá no nosso trabalho que infringem regras, o que o patrão faria? O que ele faz? Mas quando é por reino, Deus é amor. Deus ele aceita todas as coisas. Não, Deus ele aceita o homem como ele é. Mentira do diabo. Deus não aceita o homem como ele é. Deus recebe o homem como ele é e a palavra transforma esse homem. Amém? Deus ele não me aceita como eu sou. Ele espera que nele eu seja mudado e transformado. Então, essa frase que o mundo inventou, Deus sabe todas as coisas, ele sabe mesmo. Deus ele aceita. Venha como estás. Sim, é bíblico. Venha. Deus te aceita. Por que ele te aceita? Porque nós somos pecadores. Só ele pode perdoar os pecados. Só ele. Então foi assim comigo, com você, e vai ser assim, e assim será até os confins dos tempos. Sim, nós chegamos nesse mundo cheio de carrapichos, cheio de sujeira, e Ele nos oferece vestes limpas. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, porque senão não haveria o propósito da cruz. Existe hoje um contexto mentiroso neste Brasil, de que pastores estão colocando para fora pessoas que não creem na palavra, só porque pastor fala que Deus fez homem e mulher e os outros têm que ir embora. Não, isso é mentira. A igreja foi feita para todos. Agora, tem regras aqui, tem um manual aqui, e esse manual precisa ser honrado, precisa ser cumprido. É ou não é verdade? Se nós estamos falando de soberania, tem alguém que determinou todas as coisas e acabou. Ponto final. Teve uma vez que eu cheguei na igreja ensopado, caiu um dilúvio em meu rosto. Eu atrasado para o discipulado. 8 horas começava o discipulado. Hoje nós estamos chamando de escola bíblica dominical. E naquele dia eu estava escalado para abrir a cabine de som, ligar os equipamentos, ligar os microfones, e haveria ali uma mensagem de um aluno da escola bíblica. Estávamos na época de pregação, de omelete, e seria um aluno a ministrar, e seria um pastor de uma outra denominação estaria ministrando. E o bispo já, na época o pastor ainda estava na igreja, e viu que estava com dilúvios, queridos. Eu não sei se a chuva de lá é diferente da de cá, mas ou se o povo de lá é diferente do de cá, mas não faltou um aluno naquele dia, debaixo de temporal. Pensa no temporal, ruas alagadas. Eu cheguei todo molhado no sofá. Eu falei, eu vim pela rua, Senhor, como eu vou ligar os equipamentos? Será que eu não vou levar choque? Eu já contei aqui meu testemunho. Quando eu tinha só um par de sapato e ele já estava furado. E eu molhei na chuva, não tinha carro. Cheguei na igreja, ensaiei, na hora do culto. Eu estava no pastor. O povo está descendo, eu tocando a guitarra, corda de aço. O chão não era carpete, era granito. Eu pisando, tchau, tchau. Olha, o povo está descendo no guitarrista. Eu, Senhor, desce mesmo. Me dá um sapato novo.
Eu falei, Senhor, eu vou chegar, será que eu vou levar choque? Clóvis, eu entrei correndo lá em todo uma. Pensa uma pessoa que saiu. Olha, filho, leva o chapéu que hoje vai chover. Mãe, hoje vai chover não, olha o sol. Leva o chapéu. Quem já ouviu isso? Leva o chapéu. No meio do caminho, aquele toró. Você não acha uma marquise, você não acha um irmão com chapéu, nada você não acha. Aí você toma um banho. Foi assim que eu cheguei. Molhado dos pés à cabeça. Eu falei, vou lá igual som. Subi correndo. Aí no segundo assim, no mezanino que tem. E ele escutou os meus passos de alguém atribulado que estava atrasado, mas por causa da chuva. E eu subi, liguei tudo e desci correndo somente com o microfone dele. Depois eu ia fazer as outras coisas. E quando eu cheguei no meio do caminho, no meio da igreja, eu acho que ele marcou assim, no meio. Quando chegar no meio, eu vou falar para ele parar tudo. E quando eu cheguei no meio, eu falei, para. E lá a igreja é telha de zinco, como se fosse um galpão, e rebaixado de isopor, e quando dá um temporal, lá dentro assim, ó, você ouve tudo. E eu pensando na escola bíblica, ainda estava começando, faltava 15 minutos, olha, faltavam 15 minutos, eram 7h45. Volta. Irmãos, não teremos microfone hoje, porque o líder hoje do som chegou atrasado. E ele falou assim, eu não preciso de microfone, começou a gritar. E ele falou assim, volta, faz tudo que você fez, ao contrário, volta, desliga tudo, desce e senta aqui no primeiro banco para você ouvir a ministração da escola bíblica do livro. Aí o que eu dei para ele? O que você talvez pense que eu fiz? Eu já estou todo molhado, eu vou embora para casa, nunca mais eu volto para essa igreja. Foi isso que eu fiz, irmão? Por isso que eu estou aqui hoje. Todas as situações de dificuldades é Deus te moldando, é Deus te aparando, é Deus tirando os espinhos para você, mesmo que você passe arrastando no muro, mas Deus vai te conduzir, você vai chegar no outro lado sem caminhões. Pessoas vão te acusar, pessoas vão falar um monte de coisa, mas permaneça, porque Ele é soberano. Eu desliguei tudo, desci, sentei no primeiro banco. Quando acabou a escola bíblica dominical, 9h, ele falou, agora você pode ligar, daqui a pouco vamos começar o culto, vamos lá comigo tomar um café. Eu todo molhado, ele disse que me abraçou, vamos lá tomar um café. Aí eu, queixando a velha criatura. Eu já contei esse testemunho em uma reunião de liderança. Eu pude ter o desprazer de ouvir de um líder, eu não estaria mais nessa igreja. Eu não tolero isso. Eu não ficaria de jeito nenhum. Então, queridos, quando você tem uma liderança que prega, que preza pelo zelo das coisas de Deus, nós engolimos até sapo. Quem já viu essa expressão? Engolimos, eu não sei se é bom. É bom. Engolimos até sapo. Mas por quê? Porque não é ele, é Deus falando. É como se tivesse assim, Deus, não vou de jeito nenhum. Deus, não vou desligar o som. Eu vou embora para casa e ponto final. Nós temos coragem de falar isso com Deus? Não, mas nós falamos para o anjo da igreja. Falamos para quem deu ordem. Deu a vez, teve um casamento. E ele falou, eu quero saber quem vai pegar o casamento. Não seria ele. A igreja estava só servindo o espaço. O diácono, todo mundo apóstolo, né, profissional. Olha, o bispo vai ter uma orquestra que vem de fora. Olha, ele quer saber tudo. Quem vai ornamentar? Eu quero o florista aqui. Eu quero quem vai conduzir o casamento. Eu quero falar com o pastor que vai ministrar. Eu quero cadê o maestro da orquestra? Foi marcado o gabinete com todo mundo. Para não dizer que ele não avisou.
Chega no dia do casamento, para o ônibus lá na porta da igreja, aí desce um músico atrasado. Não sei se ele correu desse jeito, mas ele correu. Chegou na igreja, estava o pastor, o bicho, assim, ops, vai onde? Ele já viu que era um músico, estava com o seu instrumento, com a roupa de orquestra que vai tocar, né, numa cerimônia. Quem já viu músico de orquestra de cerimônia, né? Só bota botar gravatinho. Eu já fiz isso, já participei muito, já toquei com casamento. E quando pensa que você vai onde? Eu vou tocar na orquestra, que é casamento do meu. Eu fui convidado, a orquestra está toda hora. Você não vai tocar, não. Vou. Você não vai, vou. Sabe por que você não vai? Porque os teus colegas de orquestra chegaram na hora certa, já ensaiaram, está tudo pronto. Você não vai tocar, porque quem é o senhor? Eu sou, quem é você? O senhor já. Eu sou pastor da igreja aqui, você não vai tocar. Queridos, foram parar no juiz, deu confusão, mas o juiz falou: ó, o músico, ele é autoridade da igreja. A soberania naquele momento estava com ele. E se ele determinou regras, e se ele chamou todos antecipadamente, é para que saísse meio-dia de casa para não chegar atrasado. Quantos estão entendendo, querido? A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira, porque nós temos um Deus que não age de qualquer maneira. Amém? Então, quando eu venho para a casa do Senhor sem vontade, eu estou vindo de qualquer maneira. Parece que vem como chove, parece que vem para praia, mas não pode, tá bom? Provérbios 3:5 diz que confia no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor, que Ele sabe de todas as coisas. Pergunte Ele agora quando você chegar em casa: Senhor, eu não estou entendendo nada do que o pastor falou. Recebemos uma notícia difícil, mas fale comigo, Espírito Santo. Eu espero o quê? Eu espero que você esteja em paz. Eu espero que você esteja em paz, porque eu estou em paz. Muito obrigado, Senhor, porque a tua paz nos alcance. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado pela escola bíblica. Muito obrigado por esses alunos maravilhosos. Muito obrigado por tudo, Senhor, que ocorre nesse lugar. Muito obrigado pela tua direção, Senhor. Muito obrigado pela tua soberania. Eu preciso viver a tua soberania neste lugar, na minha vida, na minha casa, na minha família, com os meus filhos. Eu preciso viver a tua soberania. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, acampa todos os ao nosso redor, nos guarde no livro. Só um Deus que é soberano faz tudo isso. Daqui a pouco estaremos voltando, Senhor, neste lugar, para continuar a nossa adoração. Para continuar a nossa adoração. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém e amém e amém. Vão em paz, queridos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A igreja da live, Deus te abençoe rica e abundantemente.